Hello! Só tem o senhor aí, pastor Ângelo. Ó, o Marco. O pessoal tá chegando aí. É, Eu entrei pra ver se tá tudo certo aí. tá, você tá bom aí? Tá frio? Ó, cara. Mas seguimos aqui, meu cara. Tá bom então. Bom dia, bom dia. Bom dia, ô mestre Cacheta. Tamo aí. Bom dia. Bom dia, doutor Everton. Você tá em quarentena ainda? Tô Bom dia. pensando ainda. Bom dia. Bom dia, turma. Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Celinha. Bom dia, pastor. Você também tá em quarentena, Celinha? Eu tô de quarentena do meu marido. Eu fiz o teste, mas não saiu o resultado ainda, então tá criança. Eu tô aconselhando quem fizer o teste e o casais e não der positivo ir pro cartório, né? O Marco tá isolado aqui. Aqui é sangue bom. Eu tô isolado, grudadinho nelas. Aqui é sangue bom. Marcos, o antivírus, ele é que vai pegar no vírus. Ele. Impressionante, pastor. 3 mulheres aqui em casa com vírus, só ele que não. Ainda eu vou ganhar muito dinheiro. Eu acho que a hora que eles me descobrirem, o antídoto tá. A solução tá no seu sangue, rapaz. A Laís me beija 24 horas. Não, tá se segurando. Eu conversei ontem com o meu primo, Luciano, ele é doutor, ele falou, olha, o que tem acontecido aí é entre 90 e 6 meses, o pessoal que pegou é certeza que não pega mais. Existem Oh, 5 glória. casos no mundo, 5 casos até agora registrados de reinfecção. 5 casos. Então, é bem difícil que alguém se reinfecte de novo, né? Existe aí 5 casos no mundo, mas ele fala que o que tem de comprovação por causa do Covid agora, né? É muito pouca informação, mas ele vê que certamente de 90 a 6 meses está todo mundo livre aí do Covid, os que pegaram. Uhul. Vou pro Brasil, então. Hein? É. Vamos fazer um par aí, gente, nós que pegamos. Ó. O pessoal falou ontem fazer o cutão do Covidão. Dá certo também. É muita especulação. Um amigo meu, o parente que é médico também, ele é o grau mais alto dos médicos, lá não sei nem como é que fala. Ele falou que você está imune por 3 meses. Depois de 3 meses, o seu organismo volta como que era antes. Ah, ele falou 90 dias para mim, né? Não, inclusive, essa semana ele mandou no nosso grupo da família lá. Agora já não estou imune mais. Tem que tomar mais cuidado. Ah, até lá já chegou a vacina, ué. Irmãos, bom dia a todos. Nós temos já um grupo de pessoas aí, uns estão calados. Se você puder liberar a sua imagem ao final, né? Se você tiver vestido certinho, tá? Quero dar bom dia a todo mundo. Nós vamos só lembrar que hoje, você puder convidar alguém, nós vamos ter o pastor João Petrecelli na live. É responsável por um projeto muito bonito na Nova Zelândia. E depois ele conseguiu uma porta para o Nepal, que é um dos países mais fechados do mundo. E ele vai contar a nossa experiência sobre isso. Olha o Benezinho ali, ó, e a Ritinha. Eu não sei porque ele tirou o negócio, a touca. É, Tava do avesso, Claudete. casa novinha, quentinha. É. Ó, daqui uns 2 meses eu vou revelar onde eu vou ser vizinho aí, tá? Eu vou ser vizinho. Vai ser nosso vizinho. Não sei. Tá bom então, gente. Vamos para a classe então. Eu vou compartilhar o material aqui. Hoje vou tentar ser o mais rápido possível dentro do processo. Eu estou tentando achar aqui
Ah, não tem compartilhar. Ele está me excluindo de compartilhar o slide hoje. Que? Bom dia, povo. Bom dia. Ah, deixa eu ver, compartilhar aqui. Não... vou ter que compartilhar a tela. Compartilhar Safari. Não. Compartilhamento. Desculpa, gente, eu tô apanhando ainda. Ok. Compartilhar a tela aqui. Bom, tá todo mundo vendo a tela aí, né? Eu acho, espero. Sim, tá Tá bom, aparecendo. vamos orar. Celinha, ora pra gente aí, por favor. Senhor Deus amado, Pai eterno e querido, nós queremos te agradecer, colocar diante de ti a nossa vida, Pai, e te pedir que o Senhor venha com teus anjos guardar e proteger a vida de cada um. Obrigada, Deus, por esse dia que o Senhor derramou da tua misericórdia, que o Senhor tem sido generoso para com os teus filhos. Nós te agradecemos. Abre a nossa mente, o nosso coração para ouvirmos mais um pouco da tua palavra, para aprendermos mais de ti. Amém. Pedro, para que nós possamos ter entendimento daquilo que o Senhor quer que ele fale a Deus. Amém. Nós possamos pôr em prática e usar no nosso dia, na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, ó Pai. Nós te agradecemos e te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é muito. Nós estamos terminando o assunto dos nomes de Deus, e eu falei um pouco semana passada sobre esse nome que aparece no Novo Testamento, unicamente da forma como ele aparece no Novo Testamento, que é o nome Pater. O nome Pater aparece na tradução dos melhores manuscritos, e referindo-se quando Jesus chama Abba. Abba quer dizer pai pequeno, ou pai pequenininho, ou pai carinhoso. Então, Jesus sempre falava esse Abba, paizinho querido, em algumas traduções. Ele sempre falava de um Deus que era muito carinhoso, de um Deus que era muito chegado aos seus filhos. E isso assustou os judeus. Isso assustou os judeus, porque os judeus tinham aquela ideia de Deus distante, ou seja, aquele respeito imenso a Deus, de forma de uma distância muito grande. E isso estava refletido na religião judaica, estava refletido no templo, na maneira como eram feitas as coisas no templo. Você tinha o átrio, onde a maioria das pessoas ficavam. Você tinha o local santo, onde ficavam os sacerdotes, e você tinha o Santo dos Santos, aonde ficava o sumo sacerdote, e entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício. E quando esse sacrifício era aceitado por Deus, durante todo aquele ano, a nação estava perdoada dos seus pecados. E a bênção de Deus repousava sobre aquela nação. Então, a maneira como o judeu concebia Deus era uma maneira muito respeitosa, respeitosa, não sei. Agora me perdi aqui. Então, era essa a ideia. Só que, quando Jesus vem ao mundo, nas conversas de Jesus com o Pai, com Deus, Jesus revela o lado carinhoso de Deus, o lado mais afeiçoado de Deus. Deus é um Deus que se afeiçoa do seu povo. E Jesus fala isso muito na parábola do filho pródigo, quando o pai está ali esperando o filho, quando o pai abraça o filho, quando o pai faz festa quando o filho retorna. Então, essa expressão pater, essa expressão paizinho querido, é uma expressão muito forte
no Novo Testamento. E foi uma das expressões que levou Jesus à cruz. Jesus foi chamado de herege justamente por usar essa palavra, pater. E essa palavra, ela entende que nós, de alguma forma, possuímos um pouco da essência de Deus. E eu quero falar isso com muito cuidado, porque se eu resvalar no que eu vou falar aqui, certamente eu vou falar uma heresia, né? Certamente eu vou falar uma heresia. Mas a maioria da essência de Deus, nós não temos acesso a ela. Ela é eternamente de Deus, nós nunca seremos deuses. Mas, de alguma forma, ao usar a palavra Pai, Deus está compartilhando algo conosco da sua divindade, algo que está crescendo em nós, algo que está sendo melhorado em nós e certamente chegará a uma maturidade. Não como Deus, eu estou falando aqui que é o momento de não resbalar, né, nesse processo. Eu não quero resbalar esse processo. Eu quero tentar andar aqui. Eu estou olhando aqui o pessoal que está tentando entrar na sala aí, mas estão entrando na sala. Não vou poder atender agora, não. Então, gente, é muito importante vocês entenderem que o que está sendo criado em você, o que está sendo formado em você, é a filiação de Deus. É a filiação de Deus. E antes de eu ler esse texto, eu vou passar aqui, que eu quero ler uma timeline que eu tentei desenhar, não consegui bem. Vocês sabem que eu não tenho uma secretária. Tenho o secretário da igreja, que é o Anjo, mas eu não tenho uma secretária. Então, eu tentei fazer algo aqui para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero passar para vocês. Esse desenho aqui, esse aeroglífico, é o resumo de muitas perguntas que nós temos, tá? Muitas perguntas. Por que Deus criou tudo que criou? Por que Deus criou da forma como criou? Por que as coisas existem como existem? Por que alguns vão para o céu e outros vão para o inferno? Por que os anjos caíram e outros se mantiveram no seu estado original? Por que a vida foi feita do jeito que foi feita? O que nós entendemos da Bíblia é que todas as coisas foram feitas porque Deus quer extrair da raça humana os seus filhos. E você, está me assistindo, eu espero, você teve o privilégio de ser escolhido entre toda a raça humana. Você foi escolhido, você foi escolhida para ser uma filha do Criador. E essa relação é uma relação única. Ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Então, o que é que aconteceu aqui? Deus criou Adão perfeito. Tá? Tá aqui. Essa linha preta aqui é a linha da perfeição. Deus criou Adão perfeito. Tá aí. Tá? Adão era uma criatura perfeita. Num certo sentido, Adão era filho de Deus. Filho, num certo sentido, como criatura. O Velho Testamento chega a chamar Adão, num certo sentido, de filho de Deus. Mas filho de Deus como criatura perfeita. Como aquele que Deus teve a origem. Deus foi a origem de Adão. Num certo sentido, Adão era filho perfeito de Deus. A mais perfeita da criação, a mais perfeita criação de Deus. E nós temos também os animais, as plantas, tudo isso era perfeito, né? Então, o que acontece aqui, claramente, é que Deus tinha um plano maior para nós do que o plano para Adão, do que somente fazer uma criatura perfeita. Para que esse plano fosse executado, presta atenção no que eu vou falar, Adão cai. Ou você acha que Deus se surpreendeu quando Adão caiu? Você acha que Deus tomou um susto? Bom, Adão caiu, teve uma conversa ali com o Filho e com o Espírito Santo. Você acha que Deus tomou um susto quando Adão caiu? Não. Deus não tomou um susto
quando Adão caiu. Porque isso já estava projetado por Deus. Agora, Deus é culpado de Adão ter caído? Não, Deus não é culpado de Adão ter caído. Adão caiu pelas próprias pernas. Como é que acontece isso, pastor? A teologia não pode explicar. Isso é um dos mistérios. Mas a teologia pode afirmar essas duas verdades. A queda de Adão, caída, não sei se existe em português, a queda de Adão estava programada. Mas não foi Deus o culpado. Como é que ela pode estar programada e Deus não é o culpado? Não sei. Ninguém sabe. Mas essa é uma das verdades maiores da Escritura. Aí o que acontece? Adão cai. A linha vermelha é a queda. Toda a raça humana, ela está sendo... vive diante da queda. Nós queremos fazer a coisa certa, mas nós não conseguimos fazer a coisa certa pelas motivações certas. Nós fazemos a coisa certa, mas nós não fazemos pelas motivações certas. Fazemos por medo, fazemos para impressionar os outros, fazemos para que os outros vejam em nós alguma bondade, mas nós não conseguimos fazer nada, absolutamente nada bom pela motivação certa. Por isso nós caímos. E isso não afetou somente a nossa realidade espiritual, afetou a nossa realidade emocional, afetou a nossa realidade física. Então nós passamos a ter enfermidade, nós passamos a ter enfermidade física e enfermidade emocional ou enfermidades mentais. Tá? Caímos. Só que em Cristo nós não fomos levados de novo à categoria de criaturas perfeitas, ou nós não vamos ser levados de novo à categoria de criatura perfeita, mas nós vamos ser levados à categoria de filhos. Adão era uma criatura perfeita. Nós seremos filhos perfeitos. É diferente da criatura. Então, qual era o projeto de Deus total? Já que Cristo foi crucificado antes de que todas as coisas passassem a existir. Cristo foi crucificado no há tempo. Cristo foi crucificado fora do tempo. Você é parte de um projeto de Deus para você. Para você. Pergunta, Marcos, Adão e Eva tinham o livre-arbítrio ou a livre agência? Eu até esqueci, Marcos, eu podia ter definido isso aqui, mas eu acho que eu já o fiz em algum local. O que é livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Deixa eu parar um pouquinho aqui, eu vou discutir um pouco isso. Deixa eu parar isso. Sumiu a voz, pastor. Tá sem voz. Abre o microfone de vocês aí, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. O Wilson tá aí? O Wilson pode aparecer ou ainda tá na cama? Deixa eu perguntar pra Camilinha, que Camilinha tá grávida e fala tudo mesmo. Camilinha! Camilinha ali me pegou pra Cristo. Camilinha, abre o microfone. Diga-me, pastor. O que é livre-arbítrio? Pastor. Não enrola. Sem rolejo. Pá, na lata. Pum. É isso. Ou aprende como os presbíteros têm tentado ensinar. Não sei. Não sei. Livre-arbítrio é a liberdade de escolha entre o que você vai fazer. Não é. Errado. Errado. Eu sei. Olha como presbiteriano. Camilinha, não vou culpar. Mas, ó, não vou culpar a Camilinha, porque a Camilinha não nasceu em berço presbiteriano. Obrigado por isso. Mas justificando, respondendo a pergunta do Marcos, que eu já ouvi você falar, os únicos que tiveram livre-arbítrio foi Adão e Eva. Só. Os únicos. Ninguém Nós temos livre agência.
Isso. Mas Aí eu sei isso. o problema é que nós não sabemos definir livre agência e livre-arbítrio. E eu não vou falar que vocês não sabem. Eu posso dizer que 90% dos pastores não sabem. E antes que alguém aí comece a dizer o que eu não disse, eu não estou falando mal de pastor, porque tem muita coisa que eu não sei também. Tive que aprender, eu não sabia. Só Tá? isso já nos consola. Então não é um problema de vocês. É um problema que eu já falei aqui. O cara vai lá e fala o amor, aí não define amor. O cara vai lá e fala misericórdia. Aí tem aquela definição clara, miséria mais ação, né? Não é só isso. A gente precisa definir os termos. Vou perguntar mais. Everton, o que é livre-arbítrio? Não sei. Muito bem. É muito simples. E eu tinha que ter escrito. Pastor, Sim, por favor, Beni, pode falar. pode ser poder de decisão? Não. Tem nada a ver. Vocês estão relacionando livre-arbítrio com a capacidade de escolha. O que o Adão e Eva tinham. Então, vocês estão relacionando a isso. E livre-arbítrio não tem nada a ver com isso. Hoje nós não temos. Né? Presta atenção. Livre-arbítrio é a capacidade de agir contrário à sua natureza. Já falou isso, tinha esquecido. Livre-arbítrio é a capacidade de agir contrário à sua natureza. Verdade. Tudo que você faz, não faz porque você escolheu fazer. Tudo que você faz por causa da sua natureza. É complicado. Adão, presta atenção. Adão foi criado com a natureza santa. Quando ele comeu aquela fruta, que a Camilinha está comendo ali, está dando uma fome. O pessoal do conselho está em jejum, pelo menos alguns. Então, assim, eu tô com fome, rapaz. Quando Adão come aquela fruta, ele agiu conforme o quê? A sua natureza santa que Deus havia criado. Ele agiu o quê? Contrário. Contrário à sua natureza santa. Aí Adão cai. Por que Adão perdeu o livre-arbítrio? Quando Adão cai, a natureza dele fica como? A natureza fica caída e corrompida. Agora, o que acontece? Adão não consegue mais agir contrário à sua natureza corrompida. Não. Então, vou repetir. Ele nasce santo, ele age contrário à sua natureza santa. Livre-arbítrio. Ele caiu, ficou escravo da sua natureza, ele não consegue mais voltar ao estado original e ele não consegue mais fazer algo, o quê? Contrário a essa natureza, o quê? Corrompida. Aí ele maqueia a natureza corrompida. Aí ele usa uma máscara. Isso acontece muito quem foi espírita. O que é que o espírita faz? Dá comida aos pobres. O espírita dá... Por que ele dá comida aos pobres? Porque ele está maquiando a natureza caída dele. Jesus vai deixar claro isso, falando dos corações. Nós não conseguimos não ter raiva. Nós não conseguimos não ter ranço. Nós não conseguimos fazer uma coisa sem querer o aplauso. Eu gosto muito, quando Fabiana faz isso, eu gosto muito de comparar isso com a questão da minha mãe. Minha mãe faz a comida, passa o dia de sábado todo fazendo comida. De manhã cedo você já escuta o liquidificador. Aí chega na hora do almoço de domingo, eu já falei de Fabiana várias vezes. É uma experiência que eu já fiz várias vezes.
eu fico calado. Aquela galinha de terreiro, que vocês chamam galinha caipira, eu chamo galinha de terreiro, maravilhosa, aquela comida maravilhosa, feijãozinho com torresmo, com aquela coisa maravilhosa. Eu não falo nada. Sabe o que ela fala? Tá boa a comida? Tá boa? Né, Nilma? Você também gosta de falar isso, né? Elogia aí. Ela fez a comida, por causa da natureza caída dela, ela fez a comida para se elogiar. Ela não fez a comida porque ela é boazinha, não. E todos nós somos assim. Nós só passamos a mudar quando o Espírito Santo habita em nós e ele começa a fazer uma obra em nós que nós começamos a fazer a coisa para a glória de Deus. E isso é a grande mudança. Nós não fazemos mais para nós. Nós não fazemos mais para... Por isso no Facebook, quando um crente fala, eu vou pensar em mim agora. Agora eu só vou gostar de quem gosta de mim. Agora eu só vou cativar quem me cativa. Agora eu só vou ser amigo de quem quer ser meu amigo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, porque não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é a demonstração clara da queda. Tá? A demonstração clara da queda. A pessoa me fez mal, eu vou fazer o mesmo mal com ela ou eu vou evitar aquela pessoa? É a queda. Então, assim, nós perdemos a capacidade de agir contrário à nossa natureza. Isso é livre-arbítrio. Por isso que só Adão teve a capacidade de auto-arbitrar-se, a capacidade de ser árbitro de si mesmo. O que é livre-agência? É a capacidade limitada de tomar decisões. O que é livre-agência? É a capacidade limitada de tomar decisões. A roupa que eu vou vestir, a roupa que eu vou colocar, eu vou casar com... O Everton teve a opinião, eu vou casar com a Celinha ou eu vou casar com, sei lá... A Claudete estava aqui e foi embora, né? Sumiu. Ficou com raiva do... Ficou com raiva do... Tá aqui? Tá aqui. Tá, voltou. Tô aqui. Porque não aparece, eu só consigo alguns aqui na página. Não, nós estamos aqui, firme e forte. Então, assim, a Claudete pensou um dia, vou casar com o Everson ou vou casar com o Joãozinho? Né? Joãozinho era muito mais bonito que o Everson. Né? Aí ela vai e toma a decisão do Everson, né? Se lascou. Então, assim, são decisões limitadas, mas não são decisões profundas. Por exemplo, aceitar a Cristo. Não é você que aceita Cristo. Você não toma a decisão de aceitar a Cristo. É Cristo que aceita você. É Cristo que chama você. O chamado irresistível. Tá? Então, decisões profundas você não pode fazer, porque você não pode arbitrar-se a si mesmo. Decisões superficiais, de certa forma, quando eu falo superficiais, eu não estou dizendo que elas não têm importância. Tem, mas são superficiais. Elas são tomadas pela sua livre agência, porque a capacidade de decidir entre A ou B não foi tirada. A Camilinha hoje levantou e falou assim, eu como um bolo de chocolate, ou eu como um pão com cream cheese, ou como um beagle, sei, ela ficou decidida. Ela tem essa capacidade, todos vocês têm. Eu fui amarrado ontem para cortar cabelo, fazer a barba, né? Não foi uma decisão minha, foi uma decisão da Fabiana. Então, assim, livre agência é a capacidade de tomar decisões limitadas. Livre-arbítrio é a capacidade de agir contrário à nossa natureza. Nós não podemos mais agir contrário à nossa natureza. E agora nós temos, presta atenção, agora nós temos duas naturezas em nós. A natureza boa, de Cristo, e a natureza pecaminosa. E aí, uma tem que estar crescendo e a outra diminuindo. O que é que a Bíblia fala? É como a senda do justo. Uma vai matando a outra, mas só vai morrer completamente quando esse corpo for completamente desfeito, né? E nós ressuscitarmos num corpo incorruptível. Pastor? Sim.
Então, deixa eu reformular a minha resposta aqui lá. Então, Adão, ele tinha o livre-arbítrio tanto de decidir contra ou a favor da sua própria natureza. Exatamente. Sim. É exatamente isso, né? Então, Sim. livre-arbítrio é isso. É o poder de decidir tanto a favor quanto a prol da sua própria natureza. É bom colocar a palavra natureza, porque as nossas decisões não nascem. Nós vamos estudar isso aqui em personalidade. As nossas decisões não nascem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui clássico, tá? Aquela mulher fez bariátrica. Sim, alguém está me falando. Martinha. Não, depois eu falo, pode continuar, pastor. Por exemplo, a mulher fez bariátrica, foi pra academia, malhou. Aí ela vai e tira uma foto de biquíni, porque até lá ela só tirava foto do rosto, né? Só do rosto. Aí tirou uma foto de biquíni. Aí ela tira a foto dela de biquíni assim do alto, pra ficar mais magra ainda, tá? E bota lá um pensamento bíblico. Deus criou todas as coisas maravilhosas. E viu Deus que tudo era bom. E ela posta lá no Face. Nossa. Aí você pensa, ela tá passando uma mensagem. Tá falando que Deus fez todas as coisas boas. Não, ela tá mostrando o corpo dela. Só que ela não tem consciência daquilo. Você vai, por exemplo, num shopping. E a mocinha vai lá experimentar roupa. O rapaz vai lá. Ele fala, eu preciso de uma roupa que fica bonita em mim. Aí pega a roupa mais sexy que tem. Ele não quer uma roupa bonita. Bonito ou bonita. Ele quer uma roupa porque ele fica sexy. Só que ele nem sabe disso naquele momento, mas a natureza dele está guiando ele. Ele está atrelado à natureza dele. Ele está atrelado a ela. Outra coisa, tem homem que não consegue deixar de olhar para a mulher na rua. Chega uma mulher na rua, ele pode estar com a mulher dele, com um amigo, com o que for. Uma mulher bonita se levanta, uma mulher sensual se levanta, o que ele faz? Ele olha para aquela mulher. Aí você pergunta para ele assim, o que você está olhando? Ele diz, nada, não estou olhando nada, não. Por que ele não tem consciência daquilo? Porque ele não tem consciência da natureza dele que tá amarrando ele. Que está amarrando ele. Por isso que quando nós nos convertemos, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é o quê? Nos dá consciência da nossa natureza caída. É a primeira coisa que o Espírito Santo faz. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é dizer assim, ó, você tem um negócio dentro de você aí que é muito ruim. Aí você vai... Eu já evangelizei muita gente espírita. Pastor, eu dava comida para as pessoas, participava de campanha para ajudar os necessitados, fazia cesta básica, criticava os crentes, mas eu fazia tudo aquilo com uma intenção. A coisa era boa, superficialmente, mas no interior, quando você mergulhava no interior, aquilo era ruim. Por isso que os meninos aí que estão concorrendo à eleição de presbítero, vocês vão descobrir quem são esses meninos depois de passar a eleição, de diácono e presbítero. Quando eles não forem eleitos, aí vai se descobrir o valor deles. Eu tenho, por exemplo, muitos amigos meus que hoje são presbíteros, que na primeira eleição não foram eleitos. Mas nunca deixaram ser o primeiro na igreja. Mas tem muitos aí que nem sabem disso. Na hora que eles não serem eleitos, eles vão para casa contrariados, dentro do carro com a mulher ali e os filhos atrás. Mas não votaram em mim. Eu tenho certeza que foi aquele fulano. Tenho certeza que foi aquele. Não, eu tenho certeza. Aí vai contrariado para casa. Chega em casa, vai brigar com a mulher. Por nada. A mulher também vai falar. Você viu fulano? Não votou em você? Tal, fulano, tal. Aí o que acontece? Ele vai inventar uma coisa. Estou falando hipoteticamente. Para sair da igreja. Ou para ir na igreja de vez em quando. Tudo isso é a natureza pecaminosa ali, ó. Agora, vocês são crentes, vocês estão fazendo o curso. A natureza de Cristo vai dizer para você, se humilhe. Continue, você não tem que prestar serviço à igreja por causa de cargo. E isso vai ser uma luta. Você vai perceber exatamente essa briga
da natureza caída, da nova natureza em Cristo. Nós fazemos as coisas não porque nós achamos que é certo ou que é errado. Nós fazemos as coisas porque a natureza nos conduz. Nós somos atrelados à nossa natureza. Natureza. Por isso você fala assim, o cara, você liga pro cara, por que você não foi para a igreja? Não, mas tinha isso e aquilo outro. Ele não foi para a igreja porque não quis. Você trata isso, por exemplo, casamento. Eu já fiz isso várias vezes. Você marca um culto para sábado à noite. Gente, vamos marcar um culto para louvar a Deus sábado à noite. Ninguém tem tempo. Vou sair com minha família, fazer isso, vou fazer aquilo. Agora, marca um casamento, casa sábado à noite. E convida aquela pessoa, manda um convitão para ele. Antigamente tinha uns convites que abria, saía um negócio, uma casa grande assim. Manda aquele convitão para ele, com aquela senha. Manda com a senha. Porque se mandar com a senha, ele sabe que vai ter muita comida. O que acontece? Ele vai faltar seu casamento? Duvido. Duvido. Mas marca um culto na memória. Por quem é que está decidindo ali? É a cabeça dele? Não, é a natureza. A natureza está dizendo para ele, o que você vai ganhar aí num culto, moço? Sábado à noite, você está doido? Você já vai domingo, o que você vai fazer sábado à noite na igreja? A natureza está ali, ó. Comando. Eu não estou falando isso que eu vou marcar culto sábado à noite, não, tá? Eu só estou dizendo isso para você entender a questão da natureza. Por isso que quando o Espírito Santo entra em você, o que é que você faz? Por que no culto você tem invocar a Deus e depois você tem confissão de pecados? Para você se examinar, moço. Para você examinar você. O que é que a Bíblia fala? Ensina a contar os nossos dias para quê? Para que alcancemos o quê? Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando na vida de uma pessoa, quando ele fala assim, eu ligo para ele assim, fulano, faz isso e isso. Não dá para fazer, não. Aí passa os 2 dias, ele me liga. Pastor, aquele dia que o senhor me pediu, eu queria pedir perdão. Eu não fiz porque eu não quis. Quando a pessoa faz isso, o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. É quando a pessoa realiza isso. O Espírito Santo está mudando ele. Quando você se desnuda, quando você se... Por isso que a confissão de pecados é importante. A confissão de pecados é só a descoberta de quem você é, de quem eu sou. Por isso que quando Davi fez tudo aquilo com Betseba, tudo aquilo com... Como é o nome do homem lá, o marido do outro? Me ajuda aí, os bíblicos. Urias, né? Fez tudo aquilo com Urias. Ele passou meses ali, gente, ó, dando festa no palácio. Ih, que maravilha, Betseba tá grávida, Urias morreu e Deus nem ligou. Deus me ama demais. Né? Aí um dia chega Natan lá. E ele recebe Natan com honras. Ei, Natanzão, tal, dá um abraço, Natan, talvez dá assim, aqueles bateu a mão assim, tá, Natan. Aí Natan conta a história pra ele. Davi, eu tô aqui pra contar a história pra você. Um homem que tinha não sei quantas mil ovelhas, podia ter qualquer uma, ele resolve pegar e matar a ovelha do seu servo, que só tinha uma. E conta a história, Natan, daquele jeito pentecostal, porque eu acho que Natan é pentecostal, e disse assim, o que é que vai fazer com esse homem, Davi? Ele não tinha consciência que era ele. Porque a natureza caída não deixa. Mas por que você tem tanta raiva do pastor Pedro? Eu sei o que é manipular pessoas. Se você me olhar atrás um tempo, aí você me vai ver cabelinho cortado, barbinha feita, falando só Deus abençoe a sua vida. Você é maravilhoso. Deus, na sua casa vai ser muito cheia de bênção. Eu era assim, meus irmãos. Eu tinha uma igreja de quase 1000 membros. Mas eu tive que me converter dentro do evangelho. Para pregar o evangelho verdadeiro. E aí o que acontece? O que é que Natan fez? O que é que Davi faz? Aí Natan fala, esse homem é você. E é ali que o Espírito Santo age na vida de Davi. Porque até a natureza caída estava o quê?
Estava enganando Davi. Davi, você não tem problema, não. Isso aí não tem nenhuma dificuldade, não. Você segue a sua vida. Urias morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não tem problema, não. Mas o Espírito Santo de Deus, que é a natureza, que coloca em você a natureza boa, a natureza que mostra para você, olha, Pastor Pedro, você é pecador, Everson, você é pecador, Gilmazinho, você é pecador, Liede, você é pecador, Marquinhos, você é pecador, você precisa da graça de Deus, você não está fazendo as coisas pelas motivações corretas. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu digo ao senhor, eu fiz aquilo na melhor das boas intenções. Não, você não fez. Ninguém faz. Eu não faço, ninguém faz. Se o Espírito Santo não agir na nossa vida de forma sobrenatural, não acontece nada, gente. Por que casamentos acabam? Porque o homem casa com a mulher e só fica com ela por causa do corpo dela. Aí vem a gravidez, vem a flacidez. E ele tá vendo mulher na rua lá, ó, perfeita todo dia, no celular. Por que o casamento acaba? Acaba porque ele casou por causa do corpo da mulher. Porque a natureza caída dele colocou ele para isso. E por que o casamento acaba depois que o dinheiro acaba? Porque a mulher casou com o homem por causa do dinheiro. Para ele dar dinheiro para ela. E o dia que o dinheiro acabou, é a segunda causa de separação. O primeiro é a infidelidade. O segundo é financeiro. Então, assim, todos pecaram. E o que é que nós vamos fazer? Crescer a nossa natureza caída. A nossa natureza santa. Fazer as coisas não para o nosso próprio benefício, mas fazer as coisas para glorificar a Deus. Por que eu vou continuar casado? Para glorificar a Deus. Por que eu vou amar a minha esposa até o último dia da minha vida? Para glorificar a Deus. Por que eu vou dar comida aos pobres? Para glorificar a Deus. Por isso que eu digo a você, se você quer ajudar algum irmão, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Você quer ajudar alguém na igreja? Não dê dinheiro a ele diretamente, não. A não ser que você esteja fazendo um negócio com ele, né, emprestando um dinheiro, que isso é normal, ajudando ele em alguma coisa, de montar um negócio. Mas se é para ajudar, o cara está passando necessidade, dá o dinheiro para a igreja. Oferta para a junta diaconal e deixa a junta diaconal dar. Para você não aparecer. Agora o cara tá passando fome, você vai lá e dá dinheiro, o que acontece com esse cara? Ele vai ficar na sua mão. Tudo que você falar, ele vai atrás de você. Você ajudou ele? Então, assim, é tudo que você tem que encontrar dentro da sua natureza. Eu não estou julgando ninguém aqui. Eu estou somente passando a informação que você precisa processar na sua cabeça. Mas quero ajudar fulano. Vai lá no Wallace, não sei se o Wallace tá aí, tá aí. O Wallace tá aí de chapéu branco. O Wallace tá aqui, ó, $1.000 para você dar para fulano. Mas é a junta que vai dar, não é eu, não. $100. Ou se for o Everton, né? O Everton é meio mão de vaca, né? Então o Everton vai dar $10. Ó, $10 aqui, né? E se ajuda lá fulano. Isso é melhor para sua natureza caída. Porque a sua natureza caída vai dar. Você vai lá e dá diretamente para a pessoa, o que a pessoa vai achar? Né? Eu tinha um diácono numa igreja que eu passei que fazia isso. Ele queria chegar a ser presbítero. E ele era rico. E ele dava o dinheiro pro povo assim. Sabe o que alguém tava com dificuldade? Ele ia lá e dava o dinheiro diretamente. E era considerado um cara fantástico. Eu falei, não, você vai dar para a igreja. Aí ele queimou ruim comigo. Pedi um conselho a mim. Eu falei, eu aconselho você dar para a igreja. Dá pro conselho. E o conselho vai ajudar. E você vai ficar para Deus. Só você e Deus vai saber que você ajudou. Um dia eu vou fazer exegese daquele texto. O que a sua mão direita dá à sua esquerda. Como é que você faz isso? Através da igreja. Você vai lá e fala assim, olha, Wallace, aqui é uma oferta que eu quero dar para fulano, mas eu não quero que fulano saiba que sou eu que estou dando. Eu quero que seja a igreja, porque eu quero que a igreja fique bem na fita.
Deus já sabe que você deu. Aí você dá diretamente para aquela pessoa. O que acontece? Aquela pessoa não vai contra você nunca. Sem você saber, você está comprando aquela pessoa. Você nem sabe disso. Porque nós fazemos coisas inconscientes. O dia que aquela pessoa disser um não para você, o que você vai fazer? O que você vai falar? Moço, ajudei tanto fulano ali agora, ó. Fez isso comigo. É a vida. Você e eu precisamos cuidar da natureza caída. Você e eu precisamos cuidar, porque a natureza caída é terrível. Eu, por exemplo, eu dou curso para presbítero há 20 anos. E toda vez, no começo, quando um presbítero ia pregar, eu saía da igreja. Arrumava outra coisa para fazer, visitar um irmão, fazer outra coisa. Aí eu percebi o quê? Que eu não acreditava que os presbíteros podiam falar o meu coração. Ou ficava ali lendo um texto, porque eu já sabia o que o presbítero ia falar. Eu ficava lendo um livro que eu tinha que entregar para o mestrado, para os cursos que eu estava fazendo. Então eu ficava ali lendo, mas eu não estava prestando atenção. Por quê? Porque eu paro para escutar Hernandes, eu paro para escutar Nicodemos, mas eu não paro para escutar o meu presbítero. Então eu aprendi. Esse ano aí já foi entregue os calendários para os diáconos e para os presbíteros. Esse ano os presbíteros vão pregar. Vão dar curso. E se Deus permitir, em primeiro lugar sou eu lá. Para aprender. Porque a minha natureza caída, eu já sei, já sou pastor. Não, nós temos que deixar a nossa natureza caída cada vez mais fraca. E isso com o crescimento da nossa natureza cristã, a nossa natureza de Cristo, aonde nós vamos diminuindo, aonde nós vamos minguando e Cristo vai aparecendo. Amém, irmãos? Alguma pergunta nesse sentido aí, queridos? Pecadores miseráveis. Não? Todo mundo em silêncio? Stop. Sim. É interessante que quando a gente vê, por exemplo, esse desenho aí que o senhor fez aí, fica bem claro, assim, o plano de Deus, né? Que Adão tinha a natureza perfeita e ele conseguiu ir contra a sua própria natureza perfeita. Sim, né? sim. E aí, a partir daí, a gente vê que era necessária a queda. De uma certa forma, a queda tem um lado positivo. Sim. Porque daí vem toda a eleição e a predestinação. Quer dizer, está tudo interligado, não tem nada solto. Sim. Eu só quero... Eu não vou trabalhar isso. Talvez o meu próximo curso, que foi o curso que eu fiz o meu mestrado, e falta entregar a tese. O que acontece é o seguinte. Existe uma palavrinha que é complicada. Eu vivo com palavrinhas complicadas. Chama-se infralapsoriano e supralapsoriano. Infralapsoriano, esses dois termos são termos que os calvinistas arrogam para si. Você vai encontrar calvinista infralapsoriano e calvinista supralapsoriano. Você vai encontrar os dois tipos de calvinistas. O que é essa palavra, pastor Pedro? Essa palavra tem a ver com o que a Martinha falou agora. Infra significa de baixo. Lapso significa queda. Infralapsoriano é o quê? Deus predestinou e elegeu por causa da queda. Ou depois da queda. Infralapsoriano. Ou Deus predestinou a despeito e na eternidade da queda. Chama-se supralapsoriano. Então nós temos infralapsoriano. Por causa da queda, Deus fez eleição. E nós temos supralapsoriano a despeito da queda.
Deus fez eleição. Então, o que é que nós cremos? Eu entendo supralapsoriano. Eu entendo que, a despeito da queda, Deus fez a eleição. A queda fez parte do processo? Fez. Mas a eleição estava feita em Deus na eternidade. E aqui, Marta, eu me preocupo muito, porque eu tento passar isso para os crentes e não consigo. Se Camilinha, se Marta, se Everson, se todo esse povo entendesse assim, se nós entendêssemos o que é ser eleito de Deus, eleito, que Deus fez tudo o que existe por causa de você. Mas primeiro ele está formando um caráter em você diferente. Tudo que o Espírito Santo está fazendo com você vai ficar para a eternidade. Eu já falei aqui que nós não vamos sofrer de uma amnésia no céu. Já imaginou Camilinha lá no céu? Camilinha, quem foi seu pai? Não sei. Não sei não. Eu só sei que eu estou muito feliz aqui no céu. Não é assim. Ô, Aninha, quem foi seu avô? Sei não. Nem sei. Nem sei porque eu estou aqui. Não é assim. No céu você vai ter consciência de tudo que aconteceu aqui e tudo que está acontecendo aqui está fazendo parte do seu crescimento. O que vai ser tirado de você é o corpo pecaminoso, porque o crente tem vontade de fazer as coisas corretamente, mas nós ainda estamos presos a essa carne, por isso que nós não podemos deixar de pecar. Por isso que nos dói, por isso que nos pesa. Por isso que a gente confessa pecado. Mas quando esse corpo, que nos leva sempre a fazer coisas erradas, quando esse corpo sair, nós seremos revestidos do novo corpo, e aí nós vamos ser perfeito e aperfeiçoando-se. Nós vamos ser perfeitos e aperfeiçoando-se. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, assim, o que nós precisamos entender é que esse projeto aqui, esse gráfico, fala de uma big picture, de um grande quadro que o mundo não aceita. E não pode aceitar mesmo, tem que ter raiva. Por isso que a geração de Caim tinha raiva da geração de Abel. Nós somos de uma outra geração, nós somos de um outro povo, nós somos de um outro país, nós somos de um outro mundo. O mundo aqui ama a mentira, ama a máscara, ama o engano. Nós somos da verdade. Você acha que se Jesus fosse pastor de alguma igreja hoje, ou de alguma denominação, ele não seria crucificado? Comece a falar a verdade. E você vai ver quantos amigos você tem. Eu tiro pela minha mãe. Minha mãe é considerada doida. Eu até mostrei o áudio para a Camilinha esses dias. Eu tô falando de minha mãe porque é uma pessoa que tem desequilíbrio também, como eu também tenho. Não somos pessoas assim que normalzona também, não. Nós precisamos de ajuda. Como todo mundo. Mas eu não estou falando de falar a verdade desembestadamente, não. Mas comece a dizer a verdade. Com amor, com prudência. Mas comece. Este mundo odeia a verdade. Por isso que eles crucificaram Jesus. Eles crucificaram a Jesus. Então, nós somos de um outro tipo de pensamento, de uma outra lógica. Por isso que a loucura do mundo, nós somos de uma outra lógica. A nossa lógica é diferente do mundo. O mundo, quem manda, os outros servem. Na igreja, é quem serve, é quem manda. Quem lava os pés é quem manda. Por isso que eu falo, quando eu falo, vocês vão ter eleição de presbítero, vão ter eleição de diácono. Quem são os que servem? Quem são os que servem?
No mundo, né? Você vai lá no mundo e tá lá tá lá o candidato em cima de um carro, lá no Nordeste, em cima de uma Hilux, e todo mundo atrás gritando, o nosso Salvador, e aquelas músicas de política, né? Deixe quem quiser falar. Não é assim? Na igreja é assim, mas estão transferindo para a igreja, o pastor lá, né? Eu, por exemplo, só tenho aquela camisa preta com a gravata amarela, que a Camilinha só bota eu com aquela foto, né? Não dou para ser esse líder. Então, convém que nós diminuamos e Cristo cresça. Então, esse é o processo que a gente vive hoje. Nós precisamos entender o tamanho da nossa salvação. Nós temos algumas perguntas aqui, deixa eu só parar o compartilhamento. Vamos lá, Iraci. Com esse desenho nos traz o entendimento dos mistérios de Deus. Sim, sendo assim, foi ter o sofrimento de Cristo defendido antes da criação do mundo para nosso resgate, mesmo antes de sermos formados? Sim, porque quando a Bíblia fala, Iraci, se eu estou entendendo a sua pergunta, a Bíblia fala de uma situação atemporal. Nós somos muitos escravos de tempo. Deus não possui tempo. Então, nós temos o antes e o depois. Nós vivemos dentro de uma realidade de tempo. Mas Deus não trabalha com o tempo como nós trabalhamos, porque nós somos escravos do tempo. Deus não é escravo do tempo, Deus não se limita ao tempo, né? Ainda que o tempo seja real e ainda que o tempo seja necessário para essas circunstâncias, mas o tempo não aflige a Deus. Então, Cristo morreu realmente naquela cruz, Cristo sofreu realmente naquela cruz, né? Então, tudo aquilo foi real, não foi um teatro, e foi por causa de nós, para que nós fôssemos formados filhos. Aquele sacrifício é necessário para pagar toda a dívida e para a filiação. Filiação, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Pastor. Oi. É interessante também que eu estou aqui pensando aqui com o meu tico e teco. É interessante a gente, com relação ao livre-arbítrio e à livre-agência, a gente pode, de uma certa maneira, relacionar com uma pré-conversão e uma conversão, pós-conversão. Porque nós somos pecadores, mas antes de conhecermos a Cristo, de sermos salvos em Cristo, a gente não tinha a obra do Espírito Santo em nós, porque éramos pecadores, ainda somos pecadores, mas através da obra do Espírito Santo em nós, nós podemos ir contra a nossa natureza de uma certa forma pecaminosa, ir contra o pecado, contra o nosso desejo. Nem que isso não seja 100%. Nós não vamos fazer isso porque seremos pecadores até morrermos. Eu posso trazer, esse assunto é um assunto que requer muita massivez, requer massificar bastante. Eu posso trazer um quadro que eu fiz, eu estava procurando ele aqui, não achei. É um quadro que eu fiz das vontades. O que você está falando aí, eu entendo, é mais ou menos assim, mas não é totalmente assim, né? Nós, depois que nos convertemos, nós não temos livre-arbítrio. Depois da conversão, o livre-arbítrio também não vem. Continua duas naturezas agora, a natureza caída e a natureza santa. Então, nós não mais agimos contrário a uma única natureza. Nós temos agora duas naturezas. Por isso que nós somos seres, por natureza, conflitivos. Você vai ver isso na história dos homens de Deus da Bíblia, e você verá isso em Martinho Lutero, principalmente. Que se trancou num calabouço lá, escondeu a chave, que disse que se ele fizesse isso, o pecado ia sair, mas não saiu. Então, o que é que nós temos? Nós temos duas naturezas. Ou nós obedecemos a natureza santa, ou nós obedecemos a natureza caída, não mais contrário às naturezas.
Então, contrário à natureza, só Adão. Só Adão possuía, e alguns entendem que Jesus também possui a livre agência. Ou, perdão, o livre-arbítrio. Porque a grande questão é, Jesus poderia cair naquela tentação? Quando ele é tentado no deserto, ele pode cair? Ou ele não pode cair? Ou aquela tentação de Jesus no deserto foi só um teatro? Como dizem os neo-ortodoxos e os liberais. Né? Então não é isso. De forma nenhuma. Tá? Não é. Jesus podia cair, sim. Humanamente falando. Por isso que ele foi tentado. Se ele não pudesse cair, a tentação seria inócua. Seria um teatro. Então nós podemos dizer que Adão e Jesus têm livre-arbítrio. Só que Jesus usou o seu livre-arbítrio e se manteve com a sua natureza santa. Isso como ser humano. Só que nós não temos mais essa condição, porque agora nós temos duas naturezas dentro de nós. A natureza santa e a natureza caída. Ou você age a favor de uma, ou você age a favor de outra. E nunca contrário a nenhuma das duas. Quando você age bem, você não age contrário à má. Você age a favor da boa. Quando você age mal, você não age contra a boa. Você age a favor da má. Por isso que nós confessamos os nossos pecados. Por isso que nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Porque nós só podemos agir a favor de, e nunca contra de, mais em termos de... Ó, eu tenho que trabalhar isso melhor com vocês, porque eu sei que tem uma confusão na cabeça de vocês. São argumentos que a gente tem que trazer os textos bíblicos para vocês irem solidificando esse tema. Mas Perfeito, pastor. Que é desse jeito. A Nilma está dizendo algo aqui. Então, os eleitos, independente de que linha calvinista você é, se infra ou supra, sim, existem calvinistas que são infralapsorianos. Existem calvinistas que são supralapsorianos. Os dois são calvinistas. Os infras, chamados calvinistas moderados, abraçam mais isso. Os supra, os calvinistas mais ultracalvinistas, abraçam mais essa outra linha. Eu não sou tanto os supra-calvinistas, mas eu abraço a segunda supra-lapsoriana. Deixa eu ver o que mais aqui. Ou melhor, minha eleição independe de que linha calvinista eu seja. Claro, Nilma, não. Existem arminianos que são eleitos, né? Não precisa ser calvinista para ser eleito, né? Não é isso. Irmãos, o nosso tempo já foi. Não consegui chegar ao final mais uma vez, mas foi bom ter visto vocês. Se puder abrir aí a janela para ver a cara de vocês aí. Então o Cláudio está aqui hoje, o Claudão, uma alegria tê-lo. Cleitinho também. É assim. O Iraci, Nilma está ali, ó, acordando fora. O Wilson está ali com a Simone, livres do Covid, Clebão, né? Só gente boa. Cleitinho agora com óculos intelectual, né? Gente, Deus abençoe vocês. Tenham uma boa aula com o pastor Ângelo. E hoje às 6 horas não percam a live, por favor. Vamos participar da live hoje e fazer perguntas, por favor, querido. Não durma. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Tá? O item, ó. Bom dia a todos. Bom dia. Não